Shalom, shalom, ungidos, eleitos de Deus. A minha saudação sempre é assim, por enquanto, porque realmente é o que você é. Repare que é a forma como o Espírito Santo trata a cada um dos que já nasceu. Nenhum de nós é chamado de pecadores, como alguns aí interpretam. Pecadores é quem vive e convive no pecado. Eu não convivo no pecado, tá? Você não deve conviver com o pecado. Então, você deve entender que pecador é quem convive, é quem ama e faz do pecado vitamina. Trabalhador só é aquele que trabalha. Estudante é aquele que estuda. Isso é um segmento para você compreender. E a igreja, ou o crente, ou o nascido de Deus, mas ele peca, mas quando ele peca, não é por hábito, é por acidente de percurso. Acidente. Fraquejou, falhou, é uma fraqueza, mas não é um crente pecador, não existe isso. Tá? Observe que Paulo, quando cumprimenta as cartas, ele não fala a igreja dos pecados cabeludos, não. Paulo não trata a igreja mais pecaminosa, não, ele não trata assim. Paulo trata como o Espírito Santo mostra. Então, o que eu vejo e o que você vê não é o que o Espírito Santo está vendo. Então, o Espírito Santo está vendo algo poderoso em mim e poderoso em você. Paulo foi guiado pelo Espírito. Pensa num camarada que eu admiro as cartas dele. E atualmente eu estou meditando muito nas cartas de Paulo. E atualmente eu tenho traçado muito isso, porque eu tenho visto que a igreja perde tempo muito com algumas histórias da antiga aliança, que é bom ser ensinada, mas não gastam tempo explicando a revelação que Paulo deixou através do Espírito Santo. Outra coisa que poderei falar aqui, né, mediante os vídeos. Então, os vídeos de hoje em diante, até aqui no momento, pelo que eu vejo pelo Espírito, vou tratar de coisas que você talvez já ouviu alguém falar ou talvez nunca ouviu. E eu espero que você compartilhe, eu espero que você seja um mensageiro enviando, compartilhando e até me ajudando nesse canal, tá bom? Um beijo no seu coração. Vamos lá. Então vemos. A igreja é igreja. A igreja, ela é igreja. Ela é igreja, tanto eu sozinho, como membro individual, como também eu com algumas pessoas. Chama-se igreja. Então, mas a igreja é composta de quê? De membros. Membros de quê? Do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. É o cabeça, é o comandante, é o líder. É aquele que assumiu a frente e está à direita do Pai como sumo sacerdote. Lá em cima, ele não está como rei. Tem muito engano aí. Ele não está reinando, ele está intercedendo. Ele é o maior e perfeito sumo sacerdote. Então, como sacerdote, ele está operando e trabalhando na intercessão tremendamente. Então é preciso nós compreendermos que, como sumo sacerdote, Jesus está exercendo a função de intercessão fortemente. Amém? Então, entenda uma coisa. A carta aos Efésios é uma carta que trata desse foco aqui que eu estou tratando. Mas a igreja é uma autoridade. Todos que compõem a membresia do corpo de Cristo é revestido dessa autoridade que vem de Cristo. Tá? Então, Cristo é o cabeça e cada membro do corpo de Cristo é revestido de Cristo. É revestido de autoridade e poder. É revestido com a presença pura de Yeshua. É por isso que os demônios têm ódio de você, por você ser a imagem de Deus, ser uma pessoa restaurada em Cristo e por permanecer em Cristo, vivendo nele. Então, eu confesso a você que é preciso se voltarmos cada dia e andarmos nessa glória que nos envolve no nome de Jesus. Então, ele
quando ele morreu, como diz na carta aos Efésios, ele foi às partes mais baixas e tirou de lá o cativeiro, ou seja, o que dá a entender, o paraíso estava no seio de Abraão. Os que estavam lá foram tirados e subiu e está hoje no paraíso. O paraíso se localiza no céu. Todos que morrem hoje para Jesus, morrem em Jesus Cristo, estão no paraíso, no descanso eterno. Então, vemos que através dessa ação de Jesus Cristo no mundo espiritual, ele liberou aos homens dons espirituais. Você vai ver isso na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 6, 7 e diante. Ele fala sobre a questão dos dons e dos dons ministeriais, versículo 11. Eu vou falar aqui sobre dons ministeriais e também dons espirituais. Jesus é o responsável, é o que chama o homem, a mulher, e que vocaciona a um ministério para ocupar ofícios como apóstolos, profetas, como evangelistas, pastores e mestres. Mestres que podem ser chamados de doutores ou professores, aqueles que ensinam. Então, esses 5 dons ministeriais são estacas, são espécies de estacas que devem sustentar a verdade, que devem propagar a verdade, que deve ser verdadeiro em caráter e em transmissão da verdade. Não pode haver mentira. E quando eu falo mentira, não estou falando de fraqueza, porque alguém errou, falhou. Não, eu estou falando de fatos ou coisas que a pessoa vive na mentira e sobrevive dela. Nem mentira, nem corrupção, nem falcatrua, nem engano. Tem que haver clareza, tem que haver realidade. Então, os 5 dons ministeriais têm suas funções, cada uma diferenciadas, e cada um tem sua importância. O apóstolo, por exemplo, no próximo vídeo, eu vou traçar isso aqui. E cada ministério, apóstolo, profeta, evangelista e pastores e mestres, tem dons espirituais liberados pelo Espírito Santo de acordo com o chamado e ministério que Deus confiou na mão de um homem ou na mão de uma mulher. Ninguém deve se aparecer porque é um apóstolo, porque é um pastor, porque é um profeta, porque é um mestre, ou um rabino, ou um professor, doutor, como quiser chamar, ou ninguém pode querer se aparecer como evangelista, porque os dons ministeriais, Jesus, ele chama o homem, né, para um compromisso. É aquele dia que você recebe a salvação, é aquele dia que ele chama você para andar na presença dele, e é nessa caminhada que ele vai te vocacionando e revelando para você o propósito que ele tem para a sua vida. E através desse propósito, ele vai lhe conduzindo. E se Deus encontrar, ver, ou até mesmo a pessoa ser aprovada durante a aprovação e o processo, Deus vai conduzir a pessoa ao ministério. E ministério, a palavra é serviço, ocupação de um serviço, uma função. O chamado pode levar a pessoa a um ministério. Então, eu vou continuar no próximo explicando aqui o ministério do apóstolo. O apóstolo é um ministério diferenciado. E você vai ver e confirme lá. Shalom, um forte abraço.